O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um." Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente?" Jesus disse: "Fazei sentar as pessoas." Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: "Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca." Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixados por aqueles que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: "Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo." Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração, Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. A providência divina não falha. Aqueles que seguiam nosso Senhor, Jesus não deixava que faltasse nada. Cumprindo-se assim o Salmo 22, "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará." É lógico que as pessoas têm as suas necessidades materiais. Precisamos sim, né? Do alimento, precisamos da vestimenta, precisamos de onde morar, onde trabalhar. Mas se a gente fica preocupando demais com isso, é como se a gente estivesse dizendo para Deus como que Ele deve ser. As pessoas que não experimentaram ou não conhecem a providência de Deus, passam uma vida inteira querendo mostrar para o Pai do céu como Ele deveria ser. E perde uma energia, perde um tempo absurdo, onde poderia cuidar da sua vida interior. Porque a palavra é muito clara. Aqui nós acabamos de ouvir, segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 43. Diz assim: "Comeram e ainda sobrará, comerão e ainda sobrará. O homem distribuiu e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor." Isso lá atrás, Eliseu, distribuiu o pão para 100 pessoas, Jesus para 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças. Mas Jesus, fazendo esse milagre da multiplicação dos pães, ele quer mostrar para nós algo muito mais importante, essencial do que o pão físico, o pão que a gente come com a boca e vai para o estômago. Jesus está mostrando que ele tem todo o poder sobre a matéria, sobre o pão. Ele faz do pão o que ele quer, ele multiplica o pão.
E com riqueza de detalhes, o capítulo 6 de São João vai mostrar que nosso Senhor despede das multidões e mais para frente ele despede também dos apóstolos e fala, olha, vai indo que eu vou rezar um pouquinho sozinho ainda. E lá pelas tantas, Jesus aparece para os apóstolos andando sobre as águas. E antes, multiplicando os pães, ele mostra que ele tem todo o poder sobre o pão. Andando sobre as águas, ele mostra que ele tem todo o poder sobre o seu corpo. Isso já é o prelúdio do maior de todos os milagres. São Tomás de Aquino diz que a Eucaristia é o maior de todos os milagres. E não é à toa que a Divina Eucaristia ela é precedida por 2 grandes milagres. A multiplicação dos pães e Jesus que anda sobre a água. Se ele faz o que ele quer do pão e se ele faz o que ele quer do seu corpo, sabendo muito bem o que ele estava fazendo, ele já estava mostrando para nós que ele ia instituir o Santíssimo Sacramento. E o capítulo 6 de São João é um discurso eucarístico. E esse capítulo 6 é riquíssimo, porque ele vai dizer assim, que todo aquele que vier a mim, eu não lançarei fora. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que brota da boca de Deus. Quem come a minha carne, bebe o meu sangue, permanece em mim, eu permaneço nele. E eu o ressuscitarei no último dia, o pão que eu hei de dar é a minha carne para a vida do mundo. Trabalhai não pelo alimento que perece, João 6:27. Trabalhai não pelo alimento que perece, mas por aquele que o Filho do Homem vos dará. Este o Pai marcou com o seu selo. Trabalhai não pelo alimento que perece. Porque você trabalha hoje, faz uma compra, amanhã você come aquilo, daqui a pouquinho já é tudo embora para a fossa. E você vai envelhecendo, você vai adoecendo, os problemas nessa terra, eles não têm fim, porque essa terra é um êxodo. Nós estamos aqui de passagem, nós não nascemos para viver neste mundo. Não temos neste mundo morada permanente, diz a carta aos Hebreus, mas estamos em busca da pátria definitiva, da pátria eterna. Então, esforcemo-nos, trabalhai não pelo alimento que perece, porque esse Deus proverá. Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará, a sua providência jamais faltará. Salmo 33, versículo 11. Os ricos empobrecem, passam fome, mas aqueles que buscam o Senhor, não falta nada. Está lá escrito, os que buscam o Senhor, não falta nada. O homem justo há de alegrar-se no Senhor e junto dele encontrará o seu refúgio. E os de reto coração triunfarão. Salmo 63, versículo 11. Deus é bom demais. As Sagradas Escrituras alimentam a nossa alma. O próprio Jesus vai dizer, quando Satanás veio tentá-lo no deserto, ele disse, está lá em Mateus 4:4, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que brota da boca de Deus. Se os seres humanos, mas principalmente nós cristãos, vivêssemos da palavra, do pão da palavra, porque a palavra é viva, Está lá em Hebreus 4:12, a palavra de Deus é viva e eficaz. Viva é uma palavra viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Se vivêssemos da palavra, da Bíblia e da Eucaristia, passaríamos muito melhor. Fisicamente, psicologicamente, passaríamos incrivelmente melhor espiritualmente. Nossa alma vai rejubilar em Deus, como cantou Nossa Senhora no Magnífica. Minha alma engrandece o Senhor, meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque olhou para a pequenez do seu pobre servo. Deus se fazer gente já é um absurdo, meus irmãos. Mas se fazendo gente, aniquilar-se mais ainda e se fazer Eucaristia, se fazer um pão vivo descido do céu para que possa ser o nosso alimento. Você vai comer Deus agora. Na missa, você vai comer Deus.
Você vai beber Deus. Ele vai entrar nas tuas entranhas, no seu sangue, nos teus ossos, nos teus neurônios, no teu coração, na tua alma. Vai te preencher. Como aquela história belíssima da menina, né? A Beata Imelda, que recebeu Jesus a primeira vez, de forma milagrosa. Está vendo? Se ele faz do pão o que ele quer, se ele faz do corpo o que ele quer, a Eucaristia é viva. A Eucaristia é uma pessoa. E tanto é que os milagres eucarísticos, neste da Beata Imelda, menina de 9 anos, a Eucaristia saiu da mão do sacerdote e foi até a boca dela, ao coração dela, à alma dela. Eu sou o pão vivo, vivo. Por isso que a gente deve reparar Jesus eucarístico, porque na Eucaristia bate o coração de Jesus, o coração de Jesus pulsa vivo no Santíssimo Sacramento, pedindo o teu amor, pedindo o nosso amor. Mas como que a gente vai chegar nisso tudo, gente? Pelo dom da fé. Abacuque 2,4, sem fé é impossível agradar a Deus, e o povo tem perdido a fé. E sabe como que se perde fé? No comecinho, é você ficar olhando demais para si. Enquanto Simão Pedro olhava para Jesus, ele caminhava sobre as águas, começou a olhar para si, afundou. Começa a olhar demais para os teus problemas. Ai, olha aqui como é que está isso, olha como é que está aquilo, olha como é que está aquilo outro, olha como é que está a cidade, olha como é que está. Você vai afundar junto com esse mundo, junto com o nosso corpo, junto com as doenças, com os problemas. Pare de olhar para si, pare de olhar excessivamente para a cidade, para o povo, até mesmo para o mundo e para a igreja. Mas, padre, a gente não tem que ser sóbrio e vigilante? Sim, mas, em primeiro lugar, Deus. Em primeiro lugar, a palavra. Em primeiro lugar, a Eucaristia. Agora, se você quiser olhar para você, olhe-se com o olhar de Deus, e Deus te olha sempre com misericórdia e justiça. Como que a gente deve olhar para nós? Com misericórdia e justiça, porque esses são os dois olhos de Deus. Misericórdia e justiça. E Deus como que tampa o olho da justiça nesta terra para nos olhar com misericórdia. Mas depois que passa essa vida, Deus tampa o olho da misericórdia e te olha com justiça. É a morte. Aproveitemos esse tempo para receber Jesus no Santíssimo Sacramento. Eu tenho notado, porque a gente vai andando por aí, né? Nas cidades, nos estados, pelo Brasil, eu tenho notado, as igrejas estão fechadas, capelas onde tem o sacrário, passa dia e noite fechado. Mas não é normal, padre? Não é só para abrir no domingo? Não, 1000 vezes não. Não é possível que não tenha famílias ao redor daquela capela que não possa abrir a igreja pelo menos todos os dias um pouquinho para rezar um terço, um cenáculo e fazer uma adoração a Jesus que está ali no sacrário. Não é possível um negócio desse. Mas por que não tem? Porque também não tem quem incentiva a ter. Porque fere o pastor e as ovelhas serão dispersas. Zacarias capítulo 13, versículo 7. O meu povo se perde por falta de conhecimento. Oséias capítulo 4, versículo 6. São João Maria Vianney dizia, deixe um bairro, deixe uma cidadela, deixe um povo sem o padre, daqui a pouquinho estão adorando os animais, adorando as feras. Por isso a necessidade de sacerdotes, a necessidade de pastores, como diz lá em Jeremias, dar-vos-ei pastores conforme o meu coração, para que apacentem o meu povo com justiça e esperança. Como é preciso ter sacerdotes, ter padres, não funcionários. Chega de funcionários, chega de burocracia, santidade de vida. E como vai vir a santidade de vida? Priorizando o divino e santíssimo sacramento, porque os pães, o que comer, o que beber, o que vestir, onde dormir, isso já está com Deus. Nós não precisamos ensinar Deus a ser Deus. Jamais, jamais. Lá no Antigo Testamento, Deus já estava provendo as necessidades daqueles que o seguiam. Segundo o livro dos Reis, capítulo 4, versículo 42. E Eliseu disse,
Dá ao povo para que coma. Mas o seu servo respondeu-lhe: como vou distribuir tão pouco para 100 pessoas? Eliseu disse outra vez: dá para o povo que coma, pois assim diz o Senhor: comerão e ainda sobrará. O homem distribuiu ainda e sobrou, conforme a palavra do Senhor. Quem é de igreja sabe disso, né? Faz os retiros, cursilho, faz acampamento, faz encontro de casais, faz retiro de jovens, aprofundamentos, etc, etc. E sempre ali tem a comida do dia. No seminário, todo final de semana, batia na porta do seminário. O que foi? Olha, a gente veio trazer aqui, não, por favor, seminarista, não sinta ofendido não, mas a gente veio trazer para vocês aqui, não é o que sobrou lá do retiro, não é o resto não, mas é porque a gente fez uma quantidade boa, todo mundo comeu com fartura, e agora a gente veio trazer aqui para que não perca. Mas isso foi no seminário a vida inteira, todos os seminários que eu passei. Deus dá com fartura, Deus é pródigo, Deus é múltiplo. Somos nós que somos mesquinhos, egoístas e muitas vezes insanos, e perdemos a nossa fé por causa de um prato de lentilhas que vai apodrecer. Peçamos ao Senhor um coração livre, um coração generoso, e não caiamos naquela censura que São Paulo faz aos filipenses, hein? Filipenses 3,16 seguintes. Olha, eu digo, e agora eu digo chorando, já disse muitas vezes, e agora eu digo chorando, diz São Paulo, Filipenses 3,16 seguintes. Há muitos aí que se comportam como inimigos da cruz de Cristo, cujo o Deus é o estômago. O fim desta gente é a perdição. Só pensa em comer, só pensa em beber, só pensa em acumular. E Jesus vai chamar os acumuladores de loucos, 12 de Lucas, versículo 20. Louco, para quem acumulas? O que hás de levar além? Hoje ainda pedirão conta da tua alma, o que levarás além? Senhor, dá-nos um coração eucarístico, uma alma adorante, um olhar de fogo, uma vida de fogo na presença do Santíssimo Sacramento, que sejamos envolvidos pelas chamas eucarísticas que brotam do coração de Jesus, para que não perquemos uma missa sequer. Nossa, mas que radicalidade que é essa? Então fica no teu berço esplêndido, fica no teu conforto, fica na tua tranquilidade. Vai trabalhando por causa de carro, vai trabalhando por causa de herança, vai trabalhando por causa de imóvel, de terras, que daqui a pouco vai ser o motivo, desculpe, porque isso está na Bíblia e também está na realidade, dos filhos e netos se odiarem, de processarem um ao outro. Trabalhemos não por aquilo que perece, queridos, mas trabalhemos pela divina Eucaristia, esforcemo-nos para ir na missa, porque São Pedro, Julião e Mar diz assim, isso é fantástico, hein? Que Jesus reservou uma hóstia consagrada para cada dia da nossa vida, E aqueles que brilham mais no céu, nosso Senhor disse para a venerável Marthe Robin, que viveu 51 anos alimentando somente do Santíssimo Sacramento. Jesus disse assim para ela, que as almas que mais brilham no céu são aquelas que mais o amaram na Eucaristia aqui na terra. As almas que têm mais glória no céu são as almas que mais se aniquilaram com Jesus Eucarístico aqui na terra. Vamos trabalhar pela Eucaristia, vamos defender a Eucaristia de tantas profanações, quantas comunhões sacrílegas, quantas partículas que caem, quantas pessoas que não têm um mínimo de sensibilidade com Jesus, até mesmo celebrando de forma indigna, celebrando no pecado mortal. Está no livro da vida de Santa Teresa d'Ávila.
Ela estava na missa e o padre estava celebrando em pecado mortal. A hora que o padre consagrou, ele levou o Santíssimo. Santa Teresa viu, está no livro da vida, 2 demônios com os chifres atravessados no pescoço do padre, na hora da missa. Missas sacrílegas. Comunhões sacrílegas. Atrai a ira de Deus. E os pobres, vamos cuidar dos pobres. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 42 e 43. Deu a eles, o homem distribuiu, e ainda sobrou conforme a palavra do Senhor. Comerão e ainda sobrará. Se nós que somos aqueles que procuram receber Jesus na Eucaristia, devidamente em estado de graça, nós também devemos ter uma sensibilidade com a necessidade do próximo, mas sabendo que ninguém é Deus. Pobre sempre tereis no meio de vós. Sempre terá miséria, sempre terá desigualdade social, sempre terá luta e dificuldades. São João Crisóstomo diz assim: vós me falais de honras e de coroas, como Jesus, São João Crisóstomo dizendo, em nome de Jesus, comentando o Evangelho de São Mateus, vós me falais de honras e de coroas, eu, porém, de combates e suores. Não é este o tempo das recompensas, nem agora que a minha glória há de se manifestar, mas esta vida presente é de morte violenta, guerra e perigos. Está vendo? Não é aqui. Não temos morada permanente nesse mundo. Então, se você desfocar de Deus para querer resolver os problemas sociais, você acabou de criar uma ideologia. Isso não é o projeto de Jesus, não é o projeto da igreja. O projeto da igreja é se encher do Espírito Santo e fazer o bem para aqueles que estão do lado. Foi assim que a Europa foi erigida sobre o cristianismo, sobre o evangelho. Foi a igreja que deu os hospitais, foi a igreja que deu os leprosários, foi a igreja que cuidou dos velhinhos, os asilos, os orfanatos, foi na igreja que desenvolveu a agricultura, até a ciência moderna. Por quê? Porque Deus era o centro. Onde Deus é o centro, o ser humano se beneficia. Onde Jesus é colocado de lado, para escanteio, onde que o homem toma conta do centro, ali é miséria em cima de miséria, confusão em cima de confusão, ideologia em cima de ideologia. E aí veio a Revolução Protestante, daqui um pouquinho veio a Revolução Francesa, e depois a Revolução Bolchevique, e mais um pouquinho a Escola de Frankfurt, e depois a Revolução Cultural, a revolução sexual, e hoje nós nos encontramos nesse mundo onde Jesus eucarístico é colocado de lado. E vivemos, infelizmente, comendo alimentos estragados, transgênicos, cheios de gordura, cheios de açúcar, cheios de excessos, O próprio trigo, a mudança do trigo. A gente já falou isso abundantemente. Agora estão querendo dar ração para o povão, para o gadão. Nós vamos controlar até o que você come, até o que você bebe. Uma água que Deus deu. Nós estamos no planeta água, planeta terra. Temos que comprar água cheia ainda de flúor, de metais pesados e etc, etc. Que mundo imundo. Que loucura. O que é isso? E todo mundo padecendo, e essa doença que está matando todo mundo, Essa doença que apodrece as células, Sabe o nome dela, Matando todo mundo. Que mundo, que inversão de valores, meu Deus. Misericórdia, que venha o triunfo do coração imaculado de Maria, e que venha logo, e que venha logo, e que venha logo. Jesus sabia muito bem o que estava fazendo. Feliz daqueles que creem, feliz daqueles que amam Jesus na palavra e na Eucaristia, na sua única igreja santa e católica, porque Efésios está dizendo para nós, Efésios capítulo 4, versículos 5 e 6, há um só Deus, uma só fé, um só Espírito, um só batismo, um só Pai, Deus, que age acima de todos, em favor de todos. Existe um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Não existe 2 batismos, 3 batismos. Que vergonha, que insanidade que é essa?
E quer batizar de novo, e quer fazer, o que é isso? O que é isso? Misericórdia, meu Deus! E cada um com a sua doutrina, e dilacerando a túnica inconsútil de Jesus, que é a unidade. A unidade da igreja fará com que o mundo tenha paz. E a unidade da igreja, ortodoxos e protestantes, junto com o Romano Pontífice, o Santo Padre, a igreja renovada, tem um nome, chama-se Triunfo do Coração Imaculado de Maria. Como diz a irmã Lúcia, né? Mas as pessoas já não fazem mais caso, já não colocam mais o coração e a esperança nas palavras de Nossa Senhora. E é só Nossa Senhora para nos valer nesses tempos, só a Santíssima Virgem para nos valer, só ela, o Rosário e o Imaculado Coração de Maria. Por quê? Porque a palavra de Deus depende de homens santos, e para que tenha o culto eucarístico também depende de homens santos, ministros santos, para que a palavra seja genuína, para que Jesus seja adorado. E como a gente não está vendo, precisamos de Nossa Senhora. Mas o seu coração imaculado triunfará. Triunfará trazendo unidade à igreja, aos cristãos e paz a este mundo. Não se preocupe muito com o que comer, com o que beber, com o que vestir, onde dormir. Isso o Pai do céu, Pai que vê todas as necessidades, sabe muito bem. Se esforce, se concentre, se organize para trabalhar não pelo alimento que perece, porque esse sobra e até apodrece, mas por aquele que o Filho do Homem vos dará, o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, o Santíssimo Sacramento. Este o Pai marcou com o seu selo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Coração Imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.